Eu ia-vos falar um bocadinho sobre a história das Ilhas Selvagens e depois falar um bocadinho também sobre as diferentes espécies de aves das selvagens, sendo que as selvagens, como são, digamos, o extremo sul do nosso território, constituem um arquipélago oceânico. Na verdade estamos a falar principalmente de aves marinhas. E vamos focar principalmente nas aves que são reprodutoras, porque também dentro enfim, sendo um lugar assim, no meio do oceano, também recebe muitas aves migradoras, muitas vezes animais, enfim, perdidos nas suas rotas. Também falarei um bocadinho, muito pouquinho disso no final. Então, se calhar para começar, é sempre quando se fala de aves marinhas e do nosso mar português, costuma sempre mostrar esta imagem que mostra bem a extensão daquilo que é a nossa zona económica exclusiva, que está aqui acima representada, enfim, nos tons cinzentos, de Portugal continental, do arquipélago da Madeira e do arquipélago dos Açores, também a zona o pedido, digamos, de extensão da plataforma continental, porque isso depois vai relevar um bocadinho para aquilo que vamos falar no final. E aqui no extremo sul da nossa zona económica exclusiva, temos as Ilhas Selvagens aqui assinaladas a pequeninas. Então, as Ilhas Selvagens estão localizadas aqui entre a Ilha da Madeira e as Ilhas Canárias. São, no fundo, como veremos mais adiante, dois pequenos montes no fundo do oceano. E este arquipélago é uma reserva natural já há bastantes anos, foi designado em 1971 e é composto fundamentalmente por enfim, três ilhas maiores e depois vários ilhéus. E então, do lado mais oeste, temos o Ilhéu de Fora, que é a ilha mais pequena do arquipélago, depois temos a Selvagem Pequena, e depois a nordeste, mais ou menos, temos a Selvagem Grande, mais ou menos localizada a 20 quilómetros. Portanto, estas três ilhas formam uma reserva natural, já foi designada há muitos anos, de facto, a gente já vai falar nisso, e os limites exteriores da reserva, portanto, incluem não só a parte terrestre, portanto, as ilhas propriamente ditas, mas começou por incluir também o espaço marinho da batimétrica dos 200 metros à volta de cada ilha. Em 78 passou, o limite alterou-se para a batimétrica dos 1000 metros. Em 2021, como provavelmente muitos de vós ouviram falar, a área marinha da Reserva Natural das Ilhas Selvagens estendeu-se até 12 milhas náuticas a partir das ilhas, formando aquela que é a maior área protegida marinha na Europa. E, portanto, que tem mais ou menos mais ou menos não, tem esta forma. Então, falando rapidamente só das ilhas, pronto, temos então o Ilhéu de Fora. O Ilhéu de Fora é uma coisa mínima, tem 8 hectares, a altitude, digamos acima do nível do mar, são 18 metros. Portanto, isto é uma história que não vai acabar bem muito em breve, não é? Com a subida do nível do mar. É coberto, tem um substrato arenoso, é um local onde nidifica muito calcamares, de que falaremos mais à frente, mas é um local onde existe este endemismo, que é a eufórbia anacoreta, que só existe nesta ilha e mais lado nenhum, e associado a esta planta, a esta eufórbia, existe um escaravelho endémico da ilha. Portanto, no fundo, é uma ilha muito, muito pequenina, mas do ponto de vista botânico e, de certa maneira, também do ponto de vista das aves, é muito interessante. A seguir temos a Selvagem Pequena. A Selvagem Pequena é um pouco maior, tem 18 hectares. O ponto mais alto tem 50 metros, mas na verdade é este monte que aqui do lado direito se consegue ver, que digamos é aqui um pequeno alto, por assim dizer. O resto é praticamente só, é muito arenoso e essa zona arenosa é ocupada principalmente por ninhos de calcamar, como digo, falaremos um pouco mais adiante, e portanto tem muito grandes desta espécie a nidificar no solo.
Mas pronto, é também uma ilha relativamente pequena, já teve uma presença permanente de vigilantes, agora já não tem. O Ilha de Fora também não tem presença permanente de vigilantes, porque, enfim, são também ilhas muito, muito pequeninas. E finalmente temos a Selvagem Grande. A Selvagem Grande é a ilha maior deste arquipélago, tem mais ou menos este aspecto, é composta por um planalto e depois tem duas elevações um bocadinho maiores, o Pico da Atalaia, que se vê aqui assim, não sei se vê o rato, mas é aqui assim onde está localizado o farol, e tem o Pico dos Tornozelos, que é mais elevado, embora não pareça, e que está aqui assim, localizado deste lado. Então, falando um bocadinho da história disto muito relativamente depressa, só para perceberem o contexto, a descoberta das selvagens foi atribuída a este senhor, ao Diogo Gomes, em 1438, mas de facto as selvagens foram com certeza descobertas bastante antes, porque elas já figuravam em alguns mapas anteriores, designadamente neste Atlas, neste mapa muito conhecido, de 1375, portanto a descoberta foi com certeza anterior. Era uma altura em que as descobertas eram, enfim, segredos de Estado importantes portanto, na verdade, ela foi. Mas seja como for, digamos, a presença portuguesa, por assim dizer, é atribuída a este navegador. Ela dista 280 quilómetros do arquipélago da Madeira e 165 das Ilhas Canárias, portanto, é uma travessia relativamente longa. Há quem conhece as obras do Gaspar Frutuoso e, designadamente, este livro das Saudades da Terra. No livro 2, ele tem uma descrição das ilhas selvagens e também de muitos ilhéus dos Açores, enfim, nos diferentes livros. Tem muita informação interessante, portanto, estamos a falar do século XVI e designadamente aqui diz que as ilhas selvagens nesta altura tinham gado e tinham uma fonte que ainda existiu quando eu comecei a ir para lá e tinha água, mas que nos últimos anos deixou de ter água. Portanto, esta informação é sempre interessante do ponto de vista histórico. Bom, isto, enfim, ela tem uma história complexa que a gente tem que abreviar para não vos lançar demais, mas, enfim, esteve ligada sempre a pessoas da nobreza, mas a essa altura, digamos, começando aqui já aqui no século XX, ela foi comprada por este senhor, este Rocha Machado, e o objetivo do Rocha Machado era tudo menos, digamos, perspectivado na ótica da conservação da natureza, e então o Rocha Machado aquilo que fazia era alugava a utilização das ilhas selvagens para a caça das cagarras. Portanto, como eventualmente vocês sabem, muitas espécies de aves marinhas, principalmente as espécies desta grande ordem, que são os porcelariformes, esta tem sido explorada desde há muitos anos pela sua carne, ainda hoje em alguns pontos é explorada, e portanto aquilo que vocês veem aqui na figura do lado esquerdo em cima são caçadores de cagarras. Estes caçadores de cagarras iam à selvagem mais ou menos em setembro, outubro, e capturavam os pintos das cagarras quando eles estavam gordos, mais gordinhos, não é? Pronto, a carne era salgada, as penas eram utilizadas para, enfim, fins vários, colchões, fados, etc, etc, e o óleo era que tinha vários tipos de utilizações. Pronto. Portanto, este senhor aquilo que fazia, todos os anos alugava os direitos de caça a alguém e, portanto, era uma fonte de rendimento. Nesta altura, e também quando eu comecei a ir às selvagens, que já lá vão quase, sim, mais de 30 anos, havia coelhos introduzidos e, portanto, a utilização dos coelhos era também uma fonte de rendimento. Na verdade, digamos, é uma marca da presença humana nas ilhas, é introduzir espécies para que, quando depois se passe lá, haja qualquer coisa para comer. Portanto, aqui não é exceção. Esta ilha já teve gado, depois o gado deixou de existir, mas quando eu comecei a ir, havia coelhos portanto, os coelhos eram utilizados para a alimentação dos vigilantes. Portanto, estas caçadas envolviam
um número muito grande de cagarras, porque as cagarras eram muito abundantes nessa altura, não se sabe exatamente quando, mas aquilo que se sabe é que a caçada de 30 mil juvenis num determinado ano era considerada uma boa caçada. É importante pensar que as cagarras só põem um ovo, como veremos à frente, e, e se perderem esse ovo não tornam a repor, portanto estamos a falar de 30 mil casais reprodutores e eram com certeza muito mais, porque há zonas da ilha que não são acessíveis a pé. Pronto. Eu deixo aqui este artigo que é muito interessante, que está disponível na net e que no fundo tem muitos relatos sobre a caça das cagarras. Mas seja como for, no fundo isto é uma coisa que se iniciou enfim, uh, muitos anos antes e a partir de certa altura, portanto à volta dos anos 60, as caçadas começaram a ser cada vez menos rentáveis. E de facto, aquilo que se verificou foi que nesta descrição do polozinho, aquilo que se verificou era que digamos, o rendimento das caçadas começava a ser cada vez menor. Este artigo tem também uma descrição interessante, não só dos detalhes de como é que eram caçados os juvenis, que vale a pena ler, mas tem uma das primeiras listas de espécies das selvagens. E então incluía o Puffinus sculi, que foi a primeira designação da cagarra, que hoje é conhecida por Calliandretris borealis. Antes Bertolotti de Flores, portanto é um corre-caminhos. Foctinus canariensis, portanto, nesta altura acredita-se que esta espécie nidificava, é uma espécie que já não nidifica, Las caquinens, Sternirundo, e depois Puffinus, que não é impossível que tenha sido confundida com Puffinus, enfim, a Similis na altura, Guilherme Nieri, e depois duas espécies de painhos, portanto, o Hidrobates castro e o painho da Madeira e a alma negra ou Bouveria, que na altura tinham estes nomes. Então esta ilha, portanto, foi adquirida por este senhor, portanto, depois desta aquisição, e porque havia esta queda no rendimento e a população parecia estar a declinar, então este senhor, que escreveu o artigo que eu vos mostrei há bocadinho, a essa altura decidiu ele próprio comprar os direitos de caça das cagarras. A única diferença é que não as caçava, não é? Portanto, no fundo, começou a achar que aquilo não era sustentável, que aquela colónia estava a ser, enfim, dizimada aos poucos, e então comprou os direitos e não caçava as cagarras. E nesta altura começou negociações com o WWF para que o WWF comprasse a ilha para impedir o desaparecimento e a destruição da colónia de cagarras. Pronto. Isto é uma série de peripécias, enfim, que não interessa muito, mas finalmente em 1971 o Estado português, enfim, lá achou que parecia mal o WWF estar a comprar a ilha ao Sr. Rocha Machado e compra então as selvagens e no mesmo ano define as selvagens como uma reserva natural. Ok? Pronto. Define uma reserva natural, mas não existe vigilância ainda. Portanto, as ilhas continuam lá no meio do oceano, bastante remotas nesta altura. As pessoas ficaram insatisfeitas porque deixaram de poder caçar as cagarras e então em 1976 houve um massacre de cagarras nesta ilha. O que é que isto significa? Pronto, há aí uma certa discussão quem é que foram os autores desse massacre, se foram pescadores espanhóis, se foram pescadores madeirenses, provavelmente terão sido os dois, mas a verdade é que a diferença neste massacre foi que eles mataram praticamente todos os juvenis que conseguiram encontrar e mataram também todos os adultos que conseguiram encontrar. Portanto, nesse ato de revolta. Pronto, isto fez o colapso total da população, porque nestas populações enfim, que vivem muitos anos e que se reproduzem muito lentamente, uma coisa é matar os juvenis, que aquilo, enfim, lá se vai aguentando, matar adultos é, digamos, matar a galinha dos ovos de ouro e é destruir a dinâmica populacional e o potencial de reprodutor da colónia. Portanto,
a colónia caiu completamente a pique nos números de reprodutores. E pronto. E desde essa altura, portanto, estamos a falar desde 1976, a população, portanto, nesta altura foi implementada então uma presença permanente de vigilantes que utilizam aqui esta base na Selvagem Grande, portanto, estão sempre pessoas, sempre vigilantes na selvagem. A população tem vindo a recuperar e, na verdade, tem vindo a recuperar até aos dias de hoje, como veremos mais, um pouco mais à frente, quando olhamos para a demografia. Portanto, é uma história relativamente trágica, porque se acredita que o tamanho da colónia de cagarras nessa altura era bastante maior do que aquele que é agora. Mas pronto, talvez lá chegaremos, porque, como eu digo, a colónia continua a crescer. Mais eventos importantes aqui assim na história da selvagem foi então um grande projeto LIFE entre 2000 e 2003 de remoção dos coelhos, enfim, para tristeza de alguns vigilantes, e também dos ratinhos, que era também uma espécie introduzida. E, portanto, após este projeto LIFE, que teve uma logística muito grande, foi um caso de sucesso na remoção das espécies invasoras. Houve uma grande recuperação da vegetação e, portanto, a ilha tem-se alterado um pouco desde essa altura. Pronto, só para finalizar, digamos, este enquadramento, dizer que, como vocês podem imaginar, a designação das ilhas selvagens como ilhas e não como ilhéus tem uma aplicação muito grande na área, na dimensão da nossa zona económica exclusiva ou da zona económica exclusiva associada ao arquipélago da Madeira. E, de facto, nós temos um contencioso aberto com Espanha relativamente às ilhas selvagens. A Espanha considera que não são ilhas, que são ilhéus. Portugal considera que são ilhas, porque se fossem ilhéus, o modo de definição da zona económica exclusiva era diferente. Mas, pronto, isso, quando nós olhamos para os mapas espanhóis, aquilo que vemos é isto. Portanto, temos aqui estas zonas de desacordo, digamos assim, de contencioso, aqui à volta de selvagens, enfim, os espanhóis têm outros contenciosos, mas de facto tem portanto, não considero que esta zona pertença à zona económica exclusiva da Madeira, e como nós vemos, enfim, outros documentos vemos a mesma coisa, portanto aqui é exatamente a mesma situação, portanto eles consideram que isto são ilhéus, põem aqui os 12 as 12 milhas de mar territorial, mas enfim, não as é. Aquilo que nós consideramos é que, sendo ilhas, digamos, este espaço marítimo divide-se mais ou menos não, divide-se a meia distância entre a ilha mais próxima das Canárias e as selvagens. Ainda assim, em termos de enquadramento, como vocês provavelmente saberão, as ilhas selvagens estão situadas em mar muito profundo, não é? Pronto, e estas águas oceânicas são, de uma maneira geral, bastante pobres, o que contrasta com aquilo que se passa na costa, e principalmente nesta costa africana, onde existe um sistema de afloramento costeiro, portanto, de upwelling e de enriquecimento. Não só são águas na plataforma continental, e, portanto, são águas naturalmente mais ricas, como as da nossa costa, etc. Por outro lado, tem um sistema de upwelling ou de afloramento costeiro, que é motivado por causa do regime de ventos de norte e que leva muitos nutrientes para a superfície, e, portanto, é uma zona muito produtiva. E vocês aqui do lado direito, aquilo que têm é um mapa da clorofila, portanto, enfim, das nossas florestas marinhas, microscópicas, em que se vê claramente que nas zonas encostadas à costa existe uma densidade muito elevada, de uma produtividade elevada, e na zona mais ao largo, enfim, são zonas muito mais profundas, as águas são muitíssimo pobres. E isto releva um bocadinho para aquilo que nós vamos falar a seguir. Só para mostrar isto, digamos, noutra perspectiva, quando nós andamos aqui para a topografia, então aqui está Portugal, aqui em cima, isto é a linha de costa, não é? Que é o Atlas, em Marrocos, essa aqui é a plataforma. Pronto, estas zonas aqui assim que se vêem
digamos, acima desta linha mais preta são as Canárias, aqui é a Madeira e as selvagens são esta coisinha muito pequenina. Mas aquilo que vemos também é que, associado a esta zona, nós temos um conjunto de montes submarinos e que são mesmo isso, não é? Montes submarinos não são altinhos submarinos, são grandes elevações do fundo em relação ao fundo oceânico, como vocês veem aqui pode ter a volta de 3.000, 4.000 metros de profundidade, por exemplo, entre a Madeira e as selvagens, e depois é interrompido aqui assim por estes montes submarinos, que são zonas do ponto de vista da biodiversidade muito interessantes, porque têm também, enfim, devido às correntes oceânicas que chegam e embatem nessas montanhas e, portanto, sobem também e trazem também nutrientes à superfície, são zonas com maior produtividade, são zonas com, digamos, hotspots naquele deserto de biodiversidade, digamos assim, são hotspots de biodiversidade e são muito importantes para algumas espécies. Então, a viagem entre a Madeira e as selvagens, portanto, a viagem, o acesso às selvagens faz-se através da Madeira. As viagens são asseguradas quase desde o início pela Marinha Portuguesa, com estes navios de patrulha. Enfim, aqui do vosso lado esquerdo, um navio mais antigo. Portanto, estes são navios, este aqui do lado esquerdo, são os navios que, enfim, fizeram a guerra colonial, portanto, estamos a falar dos anos 60. Alguns deles ainda estão a serviço, portanto, muito, enfim, que oferecem uma viagem condições de conforto muito, muito modestas, e os navios mais recentes aqui do lado direito, os novos patrulhas, que sendo um bocadinho menores, enfim, também não chegam ao conforto que está aqui representado em baixo, que foi uma das raras circunstâncias em que fomos relativamente bem instalados para as selvagens. Pronto, a viagem, enfim, isto são 270 km, portanto a viagem demora mais ou menos entre 12 e 14 horas, e então chegamos às selvagens. Então, é a altura de falar então um bocadinho das espécies de aves que nidificam nas ilhas selvagens. E começamos pelas aves terrestres. Pronto, então temos esta espécie, este corre-caminhos, Anis bertholletii, enfim, não se sabe muito sobre a biologia, é relativamente abundante, é muito fácil de ver, é uma espécie muito, enfim, não tem, é muito fácil de observar de perto, é também muito fácil de capturar, está muito habituado às pessoas. Estão reconhecidas, a distribuição está restrita às Ilhas da Madeira, Porto Santo, Deserto, as Selvagens e Canárias, com duas subespécies. Portanto, Anis bertholletii madeirensis, digamos, no grupo de ilhas de cima, na Madeira, Porto Santo e nas desertas, e nas restantes ilhas e também nas Canárias, Anis bertholletii bertholletii. E, na verdade, até há muito pouco tempo esta era a única espécie nidificante, porque nós nunca encontramos, enfim, desde há muitos anos, evidências de reprodução, então, do falcotinúnculos, do peneireiro. Enfim, vê-se de vez em quando, mas claramente não é uma espécie que nidifica. Contudo, muito recentemente apareceu esta espécie, a rola do Senegal. Portanto, aqui há uns anos, numa visita em 2021 e 2022, nós vimos, enfim, a espécie já se via de vez em quando, não é? Mas em 2021 havia claramente um comportamento que sugeria a nidificação, e em 2022 e 2023 foi confirmada a nidificação, portanto, viam-se ninhos. Nós, em 2024, fizemos assim umas contagens só, digamos, quase lúdicas, por assim dizer, portanto, nada de muito sério, e contamos 24 indivíduos. Mas, portanto, é uma espécie que está claramente a aumentar na ilha, portanto, está instalada digamos, enfim, a segunda espécie terrestre. Pronto, claro que existem muitas espécies, muitos migradores terrestres, enfim, costeiros, que se podem encontrar na selvagem, portanto, no período das passagens. Isto é uma amostra muito, muito pequenina daquilo que se vê, portanto, conseguem-se observar
provavelmente algumas centenas ou poucas centenas de espécies diferentes. E quanto à Terra, estamos falados, portanto não temos mais espécies, enfim, possamos chamar de terrestres. As selvagens distinguem-se principalmente porque têm este elenco relativamente surpreendente de aves que estão aqui representadas e que pertencem a uma ordem que é a ordem Prostoriformes, não é? Pronto. Portanto, são 5 espécies, todas pertencentes a esta ordem Prostoriformes, pertencem a 3 famílias, portanto, a família Prostorida, a garra e o pintainho, os hidrobatídeos são o roquinho e a alma negra, e depois temos da família Ocinetida, temos ali o calcamar. E este grupo de espécies caracteriza-se por uma biologia muito particular e por um conjunto de características que têm a ver, por um lado, com uma longevidade muito grande, não é? As cagarras podem, enfim, podem viver muitos anos, enfim, 40, 50 anos, não seria uma coisa completamente disparatada para uma cagarra. Começam a reproduzir-se relativamente tarde, portanto, passam os primeiros anos de vida apenas no mar, sem vir à terra, começam-se a reproduzir aí por volta enfim, 5, 6, enfim, a reprodução começa para aí à volta dos 7 anos e começam a vir à Terra calmamente a partir dos 5 anos, às vezes 4, muito raramente, 5, 6 anos, a maior parte delas. Pronto, as outras espécies são menos longevas, mas têm também este registro de uma longevidade também muito, muito elevada, uma maturidade sexual tardia, portanto nunca se reproduzem nos primeiros anos de vida. Como já disse, põem apenas um ovo e quando perdem esse ovo não conseguem fazer a reposição nesse ano, portanto só repõem no ano seguinte. Enfim, tem uma incubação, um crescimento muito lento. No caso para vos dar um exemplo da cagarra, a incubação da cagarra demora talvez 55 dias, assim, em média, e o crescimento dos pintos demora à volta de 90 dias. Portanto, é um crescimento muito lento. Outra característica destas espécies é que estão muito adaptadas a águas relativamente pobres e, portanto, fazem viagens muito grandes à volta da selvagem para encontrar alimento, porque de facto estão num meio oceânico, e o meio oceânico é um meio bastante pobre. Portanto, são aquilo que nós chamamos aves pelágicas, porque se alimentam, enfim, sem águas abertas e profundas. E com exceção da cagarra, todas as espécies só existem, só são observadas, só vêm à Terra durante o período noturno. Enfim, pensa-se como uma adaptação à predação, mas enfim, há muita discussão acerca dessa circunstância. Para além destas espécies, nidifica também a gaivota de patas amarelas e nas ilhas, na selvagem pequena, nidifica também o grajaú comum. Pronto, mas, enfim, sobre o grajaú comum nós temos muito pouca informação, é muito difícil ir à selvagem pequena e, portanto, não há muita informação sobre esta espécie. Pronto, aquilo que eu gostaria de falar então desta espécie, era falar agora um bocadinho de cada uma destas espécies, no fundo, baseado nos trabalhos que temos feito com GPS miniaturizados, que todos já com certeza ouviram falar. Estes GPS com que nós trabalhamos têm este problema de terem que ser recapturados, isto é, eles não emitem para nenhuma estação fixa nem para satélite, portanto acumulam a informação e portanto nós temos que a descarregar depois para o computador e portanto têm sempre uma limitação de bateria e portanto só permitem estudos relativamente de curta duração. E nós utilizamos também estes geolocators que no fundo, têm uma bateria que funciona de um modo completamente diferente, portanto, tem muito menos precisão nas localizações. Depois eu posso explicar como é que funciona, mas pronto, a precisão nas localizações é muito mais pequena, mas tem uma bateria que pode durar 1 ano ou 2 anos e, portanto, permite-nos estudar as migrações das aves marinhas. E então, com base nisto, aquilo que eu vos proponho mostrar era falar um bocadinho das espécies, mas principalmente da maneira como elas utilizam o oceano e não tanto a terra, porque na verdade isto são aves
de alto mar, aves oceânicas, e é interessante saber para onde é que elas vão e porque é que elas vão para onde vão. Então começamos aqui com a gaivota de patas amarelas, Lavos michaelis. É uma espécie bastante pouco abundante. Nós fizemos umas estimativas em 2003, tivemos a ocasião de visitar todas as ilhas e no fundo, não registámos mais do que 25 casais, digamos, prováveis, mesmo, pronto, enfim, não foi alguns deles que são casais que devem, enfim, que nós estimamos que estão a reproduzir-se, até porque muitos dos ninhos estão em zonas que nós não conseguimos aceder porque ou são em falésia ou são no meio das colónias de calcamar que são feitas no chão e, portanto, onde não é possível o pisoteio. Aqui nestas ilhas o sucesso reprodutor é muito baixo, portanto elas têm dificuldade de facto em manter-se. E quando nós vamos para a dieta, compreendemos que de facto uma limitação importante é a alimentação. Elas alimentam-se maioritariamente de pequenas aves marinhas, enfim, de painhos, mas principalmente de calcamares, embora possam comer outras presas. Aqui à direita vocês têm um ninho de gaivota cheio de perninhas de calcamar. E nós temos que pensar que durante uma parte importante do ano estas aves não estão nas colónias, não é? Portanto, a selvagem fica praticamente despida de aves durante o inverno e isso funciona como um período de grande dificuldade para as gaivotas de patas amarelas. Podemos pensar, bom, elas têm o mar todo para utilizar e, portanto, são aves marinhas, podiam comer no mar, não é? Mas a verdade é aquilo que nós sabemos, não tanto daquilo que fizemos na selvagem, mas daquilo que fizemos na Ilha da Madeira, é que estas aves são completamente costeiras, não são propriamente marinhas. Portanto, isto é um estudo com GPS de seguimento de aves que nidificavam aqui na Ilha do Desembarcador, aqui ao pé de São Lourenço, e também aqui no Ilhéu Chão, e a verdade é que elas não se aventuram para dentro do mar. Portanto, e provavelmente acontece a mesma coisa nas selvagens, portanto, elas não conseguem obter no mar o alimento de que necessitam. E, portanto, enfim, dentro do elenco das aves marinhas, enfim, não é a espécie mais interessante. E, de certa maneira, isso justifica, de facto, os números muito baixos, porque deve haver uma mortalidade invernal muito, muito, muito forte. Também é verdade que houve uns anos em que esta população era controlada pelos vigilantes porque tinha um impacto, enfim, tentavam destruir os ovos nos sítios que encontravam, porque ela tem um impacto muito grande então nas aves mais pequeninas. Passamos então para o rouquinho. O rouquinho é uma espécie que nós só começamos a estudar, na verdade, no ano passado. É uma espécie muito difícil de estudar porque compete muito com as outras espécies para encontrar buraquinhos, nidifica em buraquinhos muito, muito pequeninos na ilha, são menos difíceis de encontrar e também é uma espécie, daquilo que nos parece, não é uma espécie muito abundante. Portanto, como eu disse, ela pertence à família dos hidrobatídeos, é uma família que tem muitas, muitas espécies, é uma ave muito pequenina, enfim, o máximo que tem é à volta dos entre 50 gramas, já é uma ave assim bastante gordinha, tem a característica, como outras espécies assim, de aves marinhas pequeninas, as fêmeas são maiores, ligeiramente maiores que os machos, não há assim um dimorfismo muito grande, e tem a peculiaridade de se alimentar de peixes de profundidade, portanto peixes mesopelágicos, peixes que vivem durante o dia numa faixa de 500 metros, entre 200 e 500 metros de profundidade, mas que durante a noite fazem uma migração muito impressionante para a superfície e, portanto, ficam disponíveis para as aves marinhas por essa via. E isto, claro, são espécies que se alimentam durante a noite. Nós não conhecemos, não temos estimativas do tamanho das populações. A informação que temos e aquilo que nós sabemos é que, no fundo, parecem haver duas populações.
uma população que, no fundo, nós vemos posturas durante junho e julho, depois vemos posturas durante outubro e novembro. Ali no meio, nós não costumamos ver muitos ninhos, então vemos pintos já crescidos e, portanto, não sendo, pronto, não é uma situação semelhante à que temos nos Açores, em que temos duas espécies a nidificar em alturas diferentes, portanto temos o Hidrobates Monteiro e temos o Hidrobates Castro a nidificar em alturas já muito diferentes. Aqui também é que há uma situação intermédia em que estas são duas populações que estão a começar a segregar. E a informação da genética diz-nos também um pouco, mais ou menos dá-nos mais ou menos a mesma informação. A população do inverno é mais numerosa do que a do verão. Enfim, nós estamos a começar a aprender sobre esta espécie porque começamos a estudar agora, também numa altura em que os GPS agora são mais pequeninos e nós já conseguimos colocar GPS nestas aves sem as perturbar demais. E quando nós olhamos para as viagens que obtivemos no ano passado, em novembro do ano passado, ficámos completamente abismados, porque estas são as viagens que estes pequeninos, estas pequeninas espécies fazem. Portanto, vão direitinhas a voar num percurso que tem mais de 2.000 quilómetros e depois vêm por aí abaixo, mais ou menos na mesma linha. Isto é interessante porque é completamente diferente de todas as outras espécies como nós vamos ver. Portanto, isto são dados, como eu digo, muito recentes. Nós vamos continuar este trabalho agora estudando a população de verão nesta estação que aí vem, portanto agora daqui a 15 dias iremos para as selvagens ver o que é que se passa com outra parte da população e portanto é o que nós sabemos, não sabemos ainda muito sobre esta espécie. Também só para um ovo, portanto, como todos os prosteriformes, tem um período muito longo, mas de facto a cronologia da reprodução é mal conhecida, enfim, temos relativamente pouca informação precisa. Há muitas sensações, mas informação precisa temos pouco. Temos também esta espécie, este Hidrobates monoris, que tem sido capturado, que já foi capturado várias vezes na selvagem grande, mas cujo estatuto na ilha é completamente desconhecido. Pronto, é uma espécie que nidifica, tem esta distribuição que vocês veem aqui assim, no Pacífico e no Índico, e não estamos do outro lado, não é? Estamos no outro oceano, mas a verdade é que tem havido um conjunto de observações mais ou menos regulares desta espécie. Os indivíduos que nós apanhamos, como vocês veem, têm uma pelada bastante desenvolvida, mas até agora não há qualquer evidência de que elas nidifiquem na selvagem. Pronto, embora ela tenha sido, enfim, foi avistada em vários sítios no Atlântico, é regularmente avistada, mas ninguém sabe muito bem o que é que, o que é que se passa relativamente a esta espécie. É um pelo muito parecido com o roquinho, a única diferença é que não tem um grupígio branco, é completamente negra, tudo o resto é muito semelhante. Sobre os pinguins não sabemos muita coisa. Enfim, pronto, o pintainho, o Puffinus guilherminieri, também teve aqui umas variações na taxonomia, já foi Puffinus assimilis, depois foi Puffinus baroli, e parece que agora é guilherminieri, enfim, isto com a genética é sempre assim um bocadinho difícil. Tem este ar muito simpático, tem uma corzinha azul nas patas e no bico que é muito atraente, tem um olho grande, é uma ave muito bonita. Nós só conseguimos trabalhar, é uma espécie também que tem vindo a decrescer na ilha, não se sabe muito bem porque em muitos sítios da distribuição ela tem vindo a diminuir e é muito difícil de detectar. Pronto, nós fizemos aqui há uns anos um estudo também de seguimento com GPS, e isto foi o que vimos. Pronto, este pontinho amarelo que vocês veem aqui é selvagem, não são viagens assim extremamente excitantes, não estão especialmente associadas aos montes submarinos, que são estas zonas brancadinhas que vocês veem por aqui. Aqui é a Madeira, aqui é as Canárias, enfim. Enfim, não é assim uma espécie muito, pronto, mas de facto é uma espécie que merece ser estudada, tal como, porque se sabe muito pouco e porque de facto há evidências de que a população está a diminuir.
Temos o calcamar, o Algodroma marina. O calcamar é uma espécie que tem uma distribuição bastante vasta em vários oceanos. Chama-se calcamar porque tem estas patas longas que utiliza para fazer estes saltinhos que vocês veem aqui, portanto parece estar a calcar o mar, é daí que vem o seu nome. É uma espécie muito também de pequenas dimensões, enfim, tem até 65 gramas e tem também um período reprodutor, como vocês veem, muito dilatado. Portanto, ela já foi estudada com algum detalhe. É uma espécie bastante abundante e a abundância dela foi estimada só adivinhando, portanto, ela edifica no solo arenoso, escava os buraquinhos, e aquilo que nós fizemos foi contar o número de buraquinhos e a ocupação desses buraquinhos e depois multiplicar pela área. Porque, na verdade, como elas nidificam em zonas arenosas, é impossível, digamos, andar em cima dessas zonas sem destruir os ninhos. E, portanto, temos que fazer assim uns percursos, só meter assim umas tábuas e só conseguimos ver os ninhos que estão ali assim à volta das tábuas. Com base nessas estimativas, nós estimamos, estão estimados cerca de 36 mil casais na selvagem grande e 62 mil na selvagem pequena e no ilhado de fora. Como eu disse, a selvagem pequena e o ilhado de fora são praticamente só, enfim, praticamente não se consegue andar em lado nenhum. E na selvagem pequena também só se consegue andar na periferia, na zona rochosa, e depois tem os caminhos que os vigilantes utilizam. Um, e pronto, tem este aspecto, os pintos dos porcelariformes, praticamente todos têm assim este aspecto felpudinho e cinzento. E pronto, os nossos estudos de seguimento, aquilo que mostram é que elas vão um pouco mais longe que os pintainhos, às vezes passam para cima e para lá das Canárias e da Madeira, portanto, umas viagens que se afastam mais de 700 quilómetros durante a incubação e mais de 500 metros, bem 500 quilómetros durante a alimentação das crias em relação à selvagem, porque são viagens bastante extensas. Alimentam-se especialmente de crustáceos, pequenos crustáceos, também peixes, vários peixes, mas como vê, elas alimentam-se principalmente aqui daquilo que nós chamamos de talude da plataforma, portanto é onde acaba a plataforma continental, portanto as zonas, plataformas associadas aos continentes, e no fundo se cai para os mares mais profundos. E portanto elas, em alguns casos, parecem estar aqui assim associadas precisamente a essas zonas de talude, de declive muito acentuado, que também são zonas que têm mais alimento. E depois temos a cagarra. Bom, a cagarra é uma espécie, é um género que tem, pronto, a cagarra é quase de certeza a espécie mais abundante, a espécie de ave marinha mais abundante da nossa costa, com uma ocorrência em todos os arquipélagos, não é? Principalmente nos Açores ela é muito abundante, mas na selvagem ela tem a maior colónia que se conhece desta espécie no mundo. É composta por 4 espécies, portanto temos Calanthus leucomelas enfim, nos mares do Japão, temos Calanthus borealis principalmente no Atlântico, Calanthus vilodeia no Mediterrâneo e depois temos a cagarra de Cabo Verde, Calanthus eduardii. A borealis é a maior, os machos com dimorfismo sexual bastante claro, os machos são bastante maiores do que as fêmeas, têm uma alimentação bastante variada e de facto formam na selvagem uma colónia muito grande e peculiar, porque é o único sítio que se conhece em que as cagarras vêm à terra durante o dia. E é isto que, pronto, são muito ruidosas. Eu imagino que a qualidade da gravação não seja grande coisa, nem do vídeo, mas pronto, são extremamente ruidosas e, de facto, são muito fáceis de ver durante o dia, uma coisa que não acontece nem nos Açores, nem nas Berlengas, enfim, nos sítios, nem na Madeira, os sítios onde as pessoas mais facilmente as conseguem ver. Neste momento, a população está estimada em cerca de 39 mil casais.
fizemos, pronto, isto é uma estimativa para este ano, digamos assim, com base em contagens, no histórico de contagens de toda a ilha, enfim, dentro e uma estimativa para as zonas onde não conseguimos aceder, zonas de falência, e a partir de 2010 nós começámos a fazer um método mais rigoroso, baseado em pontos que contamos todos os anos e, portanto, vemos que esta espécie ainda está a recuperar do massacre de que eu vos falei em 1976. E, portanto, a população continua a crescer. Vamos lá ver onde é que ela vai parar. Então, nesta espécie nós temos feito muito trabalhos de seguimento. Isto, elas vão a várias zonas, portanto, uma das zonas onde vão é provavelmente, digamos, é uma espécie de mar aberto, não tem assim uma direção muito grande, portanto, alimentam-se ali assim à volta da ilha selvagem que está ali representada, está ali aquela perdida. Elas alimentam-se também muito associadas aos montes submarinos, que são esses pontinhos aqui brancos que eu já vos falei. Pronto, isto não são ilhas, são só montes submarinos que estão aqui. Esse é uma batimétrica dos 200 metros. E, portanto, nesta animação, nós podemos ver que é um conjunto de indivíduos que se dirige especificamente para os montes submarinos. Como eu vos digo, nos montes submarinos há mais alimento do que nos outros locais. E a maior parte das cagarras, na verdade, faz viagens grandes até às zonas costeiras para se alimentar então daquele afloramento costeiro em águas mais ricas, junto à costa, portanto, onde existe afloramento costeiro, onde elas conseguem capturar presas de demersais ou presas pequenos plágicos, como as sardinelas, que são muito abundantes aqui nesta região mais costeira. E, portanto, fazem assim vários. Quando vemos isto no geral, digamos, elas utilizam estes três, enfim, macro-habitats diferentes. Relativamente à migração, pronto, não temos tempo de falar de tudo, mas pronto, isto são aparelhos para seguimento durante a migração, são os tais geolocators, e então isto é o percurso migratório, que é muito semelhante, na verdade, aos percursos feitos pelos navegantes porque são espécies que utilizam o vento. Portanto, elas saem mais ou menos começam a sair, enfim, inícios de novembro e fazem esta migração em 8. Umas espécies ficam assim aqui na corrente das Canárias, outras ficam no norte, no Atlântico Norte, mas a maior parte vem para a corrente de Benguela e também para a corrente de Agulha já entrar no Índico. Chegando aí a fevereiro, vêm elas de volta nesta figura de 8, como fizeram os nossos navegantes e aproveitando os mares dos oceanos. A almeneira é esta espécie, Bouveria bouverii, é um género que neste momento só tem duas espécies, é uma espécie, enfim, que será também do melro e faz também viagens extraordinárias, também só põe um ovo, enfim, tem as mesmas características, alimenta-se também principalmente durante a noite, tem uma população que não é possível estimar de modo fácil, porque ela é noturna, é muito difícil de monitorizar durante a noite, e faz estes dois tipos de viagens. Umas viagens curtinhas, aqui do lado esquerdo, aqui à volta, enfim, curtinhas, mas enfim, relativamente curtinhas, e depois faz umas viagens enormes que passam até aos Açores e que estão mais ou menos ilustradas aqui assim. Portanto, há umas que ficam aqui assim à volta da selvagem, as outras alimentam-se nestas águas muito distantes. Só para terminar, eu não resisto a falar de duas espécies que não nidificando na selvagem, nidificam no arquipélago da Madeira, que são duas espécies que são emblemáticas da nossa fauna, que são a freira da Madeira e a freira do bugio. Portanto, muito rapidamente dizer-vos que a freira da Madeira é uma espécie muito ameaçada, nidifica no Pico do Arieiro, nas montanhas da Madeira, portanto é uma situação também muito peculiar. E a freira do bugio nidifica também apenas num plano alto da ilha do bugio, nas desertas. Portanto, a ilha do bugio é esta segunda ilha que vem aqui assim. Pronto. E eu falo-vos deste género porque este género faz
as mais espantosas viagens para se alimentar. Portanto, isto são viagens que eles fazem durante a incubação, os machos e as fêmeas, porque a incubação é muito longa, os machos e as fêmeas alternam os períodos de incubação, e isto é o que elas fazem num intervalo enquanto vão ao mar, enquanto o outro está à espera. Portanto, a vermelho são as freiras do Bugio e a amarelo são as freiras da Madeira, e como vocês veem, elas vão quase até à Terra Nova. Portanto, fazem um percurso circular gigantesco. Portanto, isto não é uma migração, não é? Isto, portanto, é uma visita durante, enquanto elas estão a incubar, é uma viagem normal de incubação, 8.000 quilómetros em média de percorridos, com um máximo de 12.000 quilómetros, mais ou menos em 14 dias. Quando nós sobrepomos então todas estas espécies, e isto voltando, digamos, para terminar, voltar um bocadinho ao início, sobrepondo todas as áreas ocupadas por estas aves, então temos aqui o pintainho, que é relativamente próximo da selvagem, o calcanar vai um bocadinho mais além, a cagarra ocupa também a zona da costa africana, a alma-negra já vai até aos Açores, e também numa área muito grande ali à volta da Ilha Selvagem, e finalmente as freiras do Bugio, que dominam praticamente o Atlântico de um lado ou do outro, e portanto, se fosse preciso justificar as nossas ambições de estender a plataforma, também poderíamos utilizar esta desculpa. E pronto, estes trabalhos são sempre feitos com equipas muito grandes, aqui estão só algumas das pessoas, são os parceiros de andanças, e, e pronto, era aquilo que eu tinha para vos dizer. Desculpem ser um pouco longo, mas pronto.